Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do quadro Scouts de Terno. Se você ainda não é inscrito, está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, comentar por aqui e compartilhar este vídeo com os seus amigos, caso, é claro, goste do conteúdo. Normalmente eu estou de terno aqui, para você que me acompanha no Scouts de Terno, mas hoje, devido às altas temperaturas de São Paulo, não estou de terno. Mas vamos combinar que essa camisa aqui é muito mais bonita do que qualquer terno que eu pudesse vestir. Essa camisa tá sensacional. Mas não é sobre ela que será o tema do nosso Scouts de Terno. O tema é matemática. Ora, matemática? Não é aquela matemática da escola, não. Alguns números aqui para nós confabularmos. O Corinthians atingiu uma marca importante no jogo contra o Atlético Paranaense. Atingiu 24 pontos, faltando 2 jogos para o encerramento do primeiro turno. E por que esses 24 pontos são importantes? Ora, porque vamos lá. Quem olhava para o Corinthians no princípio do campeonato não imaginava outra coisa que não fosse uma luta pelo rebaixamento. Existe aquele número mágico dos 45 pontos para um time escapar do rebaixamento. Não é uma coisa científica, mas é uma coisa histórica. Quer dizer, até hoje, nenhuma equipe nesse formato de campeonato brasileiro que fez 45 pontos foi rebaixada, então tem-se que 45 pontos é esse número mágico para fugir do rebaixamento. Para você fazer 45 pontos e dividi-los igualmente entre 2 turnos, você precisaria ter 22 pontos e meio em cada turno. 22 pontos e meio não dá, né? Então é 23. 23 pontos no primeiro turno, 23 pontos no segundo turno, você tem 46 ao final do campeonato. Superou os 45. O Corinthians chegou aos 24 pontos depois do jogo contra o Atlético e faltando 2 rodadas. Se a gente dobrar isso, se o Corinthians tivesse o mesmo nível de resultado do primeiro turno no segundo, iria a 48 pontos acima dessa marca de 45. Só que várias questões importantes aí que nos deixam mais otimistas do que isso. Primeiro, ainda faltam 2 jogos para acabar o primeiro turno. E são 2 jogos nos quais o Corinthians é favorito. Contra o Grêmio, que está lá embaixo, e contra o Juventude, que acabou de subir da Série B. Então, vamos ser conservadores. Não vamos imaginar 6 pontos nesses 2 jogos, vamos imaginar 4. Mesmo o Corinthians com essa euforia, com a estreia dos reforços, com as boas partidas em sequência, vamos imaginar 4 pontinhos nesses próximos 2 jogos, contra Grêmio e Juventude. O Corinthians fecharia o primeiro turno com 28 pontos. Se a gente dobrar, ou seja, se o Corinthians fizer um segundo turno no mesmo nível de resultado do primeiro, considerando o primeiro com 28 pontos, o Corinthians terminaria o campeonato com 56 pontos. 56 pontos. 11 acima dos 45, o número mágico. Só que 56 também é um outro número mágico. Porque nos últimos 5 anos, nos últimos 5 campeonatos brasileiros, só em um campeonato, o time que fez 56 pontos não foi à Libertadores. Só em um campeonato, que foi em 2018. Nos outros todos, o time que fez 56 pontos foi, no mínimo, à pré-Libertadores. Então já dá para sonhar com pré-Libertadores. A gente projetando 28 pontos no primeiro turno, 56, se a gente reproduzir o primeiro no segundo, dá para imaginar pré-Libertadores. Só que eu vou além. E aí é que nós vamos ficar otimistas. O Corinthians melhorou demais nos últimos jogos. A chegada do Juliano e o potencial que o Renato Augusto ainda pode entregar quando estiver bem fisicamente, além da possível chegada do Roger Guedes, mudariam mais ainda o nível de jogo do Corinthians. E a chegada do Juliano já mostrou, nesses 3 jogos e 7 pontos, que o aproveitamento do Corinthians no segundo turno pode ser muito maior do que o aproveitamento que foi do Corinthians no primeiro, já que o Corinthians passou nada mais nada menos que 15 jogos sem nenhum reforço nesse campeonato. Portanto, não seria absurdo dizer neste momento do campeonato que é uma projeção realista imaginar o Corinthians brigando por uma vaga direta à Libertadores no final do ano, por um G4. Então, podemos sim ficar otimistas. A matemática nos diz que podemos ficar otimistas. Que uns 60 pontos, 62 pontos, provavelmente, pelo histórico dos últimos anos também, seriam suficientes para levar o Corinthians a uma fase de grupos da Libertadores no ano que vem. Especialmente considerando que a probabilidade do campeão da Libertadores desse ano ser brasileiro e estar no G6, considerando que são Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras as equipes que disputam as semifinais, é muito alta a chance de ser um campeão brasileiro, que esse campeão esteja no G6, que viraria, portanto, G7 ao final da temporada.
A matemática nos diz, senhoras e senhores, podemos finalmente estar otimistas. E você? Onde você imagina que o Corinthians termina este campeonato brasileiro? Comente por aqui, deixe o seu like se tiver gostado do vídeo, compartilhe com os seus amigos. Te vejo na semana que vem no próximo quadro do Scouts de Terno. Um grande abraço e vai Corinthians!